da teoria do urubu. Eu vou falar dela no final, senão eu perco tempo, mas depois eu explico para vocês me lembrem, se eu não me lembrar assim, depois eu não vou. Bom, então, o INPE, o que é o INPE? É um instituto que começou lá na década de 70, quando a gente recebeu uma imagem de satélite para receber as imagens que a NASA gerava, as imagens do Landsat. Então, o INPE recebia essas imagens e distribuía para o Brasil. E, paralelamente a essa questão estrutural, né, de infraestrutura, a gente teve desenvolvimento de pesquisas para entender como que essas imagens poderiam nos ajudar a entender, por exemplo, a questão da Amazônia. Então, em 78, a gente já tinha 55 milhões de áreas desmatadas na Amazônia, uma França desmatada, olhando só para 32 imagens do Landsat. E então, em 89, foi o nosso primeiro mapeamento completo da Amazônia Legal, olhando os desmatamentos de toda a Amazônia Legal. E hoje a gente faz um monitoramento de todos os biomas brasileiros. Então, houve uma evolução desde 89 para cá, onde a gente foi expandindo essa metodologia que olhava para o desmatamento da Amazônia para todos os outros biomas, né? Bom, então, esse programa, que a gente chama de Programas Biomas BR, é o programa de monitoramento de desmatamento do INPE, que produz, então, as informações sistemáticas de desmatamento, de degradação para todos os biomas. O que é importante a gente saber é que esse é um dado oficial do governo brasileiro. Então, a gente produz o nosso próprio dado que orienta as políticas públicas que vão ser feitas para essa questão climática e questões relacionadas à conservação. Então, a gente sempre preocupado com essa questão da conservação e o desenvolvimento sustentável. Esse programa tem 3 sistemas, e eu vou falar dos 3 sistemas, porque dentro desses sistemas a gente vai chegar na contribuição para essa audiência aqui, né? Então, como eu não sabia qual era o público, eu só coloquei para mim mesma, né, um lembretezinho. Então, o que é a inteligência artificial? É uma área da ciência da computação que desenvolve sistemas computacionais capazes de simular o conhecimento humano em processos, né, processos cognitivos, como aprendizado, tomada de decisões. Então, quando a gente olha para possibilidades de técnicas de inteligência artificial, a gente tem um colo, né, um conjunto de possibilidades. Então, machine learning, deep learning, natural language, computer vision, symbolic AI, evolution conflation, e a gente vai estar nessas primeiras 2 caixinhas aqui só. Tá? Então, o que a gente trata, que a gente é capaz de assimilar e incorporar nos nossos sistemas, são esses métodos que estão relacionados ao aprendizado. Por quê? Qual a ideia? Historicamente, a gente identifica desmatamento pela interpretação visual do analista. E o que a gente quer é que a máquina simule esse conhecimento. O que tem sido um trabalho muito difícil para a gente. E como a gente costuma dizer, a gente tem que aprender a trocar a roda do carro com o carro andando. Por quê? Todo ano a gente tem que produzir os dados, a gente tem que fornecer esses dados são demandados pelos nossos ministérios, e a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente está produzindo dados, a gente tem que modificar, aprimorar a metodologia. Então, essa conversão essa mudança de um processo que era completamente analógico, um processo completamente automatizado, utilizando inteligências artificiais, ele tem sido feito gradualmente. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, que aos poucos a gente está modificando a forma que a gente faz o monitoramento das florestas, incorporando novas capacidades tecnológicas. Então, primeiro sistemas. O primeiro sistemas é o mais antigo, aquele que começou lá com a Amazônia Legal, é o que a gente chama de PRODES. Ele faz monitoramento anual da supressão da vegetação nativa. Então, qual a ideia? A gente parte do princípio que quando o sistema começou, a gente não tinha um mapa da vegetação primária, mas a gente tinha as imagens de satélite, lá na década de 80, a gente podia observar que não havia sinais de atividades antrópicas. Então, esse mapa, quando a gente começou a olhar e dizia pra gente onde não havia atividades na floresta, é a nossa base para a Amazônia. Para os outros biomas, a gente fez um mapeamento, uma linha de base, numa data, e da mesma forma a gente decidiu o que seria a vegetação original, baseada nos dados satélite. Então, a nossa estrutura é toda baseada a partir da informação que eu tenho do dado satélite, não é dado do inventário de campo, é dado de satélite. Então, para a Amazônia, a gente olha para o desmatamento. Para os outros biomas, que não são menos importantes no caso do Brasil, a gente tem uma área imensa de caatinga, uma área imensa de cerrado, o pampa,
Amazônia Pantanal, que são biomas de vegetação aberta. A gente também monitora essas áreas, só que aí não é desmatamento, mas a gente usa o termo supressão, né? Então a gente elimina, vê o que eliminou de um período para outro, para identificar essa mudança da vegetação. Então, como que o PRODES funciona? Ele faz um sistema que a gente chama de incremental, porque ele vai sempre comparar a imagem desse ano com a imagem do ano anterior. Hoje a gente usa imagens de resolução espacial de aproximadamente 10 metros, né, 10 centímetros, imagem Sentinel-2, usando a área mínima mapeada de 1 hectare, e a gente olha para o Brasil todo, o wall-to-wall, não é amostral, a gente mapeia todo o Brasil olhando isso, né? Então, até 2023, a gente fazia interpretação visual, como eu falei. A partir de 2023, a gente está fazendo essa transição. Mas o que é muito importante a gente dizer? Primeiro, o nosso dado, como eu falei, é um dado oficial. A gente tem uma acurácia maior que 93%. Então, para fazer essa mudança de metodologia, a gente tem que garantir essa mesma condição, porque as decisões do governo brasileiro, das diferentes instâncias, são tomadas a partir desses dados. Então, a gente tem um compromisso muito grande de manter essa qualidade. E todo o nosso dado, a gente usa imagens que são grátis, a gente usa dados, imagens que são nossas, imagens que são livres na internet, a gente desenvolve toda a nossa tecnologia e tudo que a gente faz é aberto e está disponível na internet. Tudo vai para a nossa plataforma na Terra Brasil. No caso da Amazônia, no PRODES Amazônia, a gente identifica as áreas de desmatamento com o solo exposto, que eu gosto de dizer que é o famoso a mangueira, né, verde-rosa. Depois vocês, quem gosta do Brasil, olha lá o que quer dizer verde-rosa, eu sou mangueirense, então é muito fácil a gente identificar esse padrão. Mas também tem desmatamento que já aconteceu, vamos dizer, a gente tem alguma regeneração e eventualmente até alguma coisa já meio plantada, cultivada. As áreas de florestas inundadas, as áreas de mineração, que são muito relevantes, principalmente nas unidades de conservação e terra indígena, que a gente tem essa preocupação de mapear essas áreas, né? E o processo que a gente chama de degradação progressiva, ou seja, passou um fogo, aquela área desmatada, às vezes ainda não é, porque passou um fogo, mas ainda tem árvores lá. Passou um segundo fogo, a gente olha, agora a coisa está ficando complicada. Quando a cobertura está menos de 30% e a gente perde essa estrutura florestal, aí a gente mapeia com desmatamento. Ou seja, esse processo de degradação progressiva, ele pode ser resultado de um processo de extração seletiva de madeira que vai sendo acumulado, ou a recorrência de fogo, ou isso acontecendo junto. Então a gente mapeia essa área de corte raso, mas também esse processo que vai sendo feito gradualmente. Para os outros biomas, a gente não tem essa diferença de classe, só a classe de desmatamento ou supressão. Internamente, sim, a gente mapeia agricultura, pasto e tal, mas esses dados não são divulgados, eles são só para questionamento. Então, como eu comentei, o nosso procedimento, então a gente recebe as imagens, pré-processa, fazia interpretação visual, fazia uma auditoria, fazia um pós-processamento, tinha uma validação e disseminava esses dados. Então, nesse processo, ele era comparativo, como eu falei, incremental, né? Então a gente comparava a imagem de um ano com o outro e, utilizando os nossos aplicativos como o Terra Amazon, também é desenvolvido por nós, a gente fazia esse mapeamento. A partir do nosso sistema, a gente tem um outro grupo de trabalho dentro do INPE que faz um cubo de dados. O que é um cubo de dados? Não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas na verdade é uma forma de armazenar as informações, as imagens de satélite e prover esses dados de uma forma já pré-processada. Então, é uma inovação tecnológica, né, que foi desenvolvida no INPE para dar suporte ao nosso monitoramento, que usa uma grande quantidade de imagens de sensoramento remoto e disponibiliza isso em cubo de dados, o que facilita então a gente trabalhar com séries temporais e utilizar técnicas de machine learning sobre grandes volumes de dados para mapeamento de mudança de uso e cobertura. Então, o Brasil, juntamente, é um dos países, junto com alguns outros, que tem essa iniciativa de fazer cubo de dados. Então, qual a ideia? A gente, ao invés de ter uma imagem, eu vou ter um cubo de dados. Então, para o mesmo pixel, eu não vou ter uma imagem, eu vou ter um conjunto de imagens da série temporal, que elas já foram todas processadas, então elas estão todas ortorretificadas, elas foram todas corrigidas radiometricamente e geometricamente,
E aí isso nos permite, ao invés de olhar para uma imagem, a gente olha para a série da imagem. Então a gente vê o perfil de cada um dos elementos da cobertura da Terra. E a partir daqui, então, que a gente tem evoluído o nosso processo de classificação. Então, no processo de cubo de dados, então eu tenho uma área, né, aqui vamos supor que seja um tile nesse cubo, e para completar aquele tile, eu vou olhar a imagem de vários dias e vou fazendo, juntando, fazendo um mosaico, de modo a compor, então, o cubo final. A gente faz séries temporais de alguns períodos, compondo, então, cubos para o Brasil todo. E aí a gente tem cubos, então, que tem imagens que foi com a banda original, índices de vegetação, várias observações de outras datas. No caso do nosso cubo de dados, a gente tem um cubo para imagens Landsat, para as imagens Sentinel e para as imagens dos nossos satélites CIBERS, que são os satélites que a gente mesmo produz. Então, esses dados, então, na produção do cubo de dados, a gente, a partir do dado básico, então passa por todo o processo de correção, ajustando, então, todas as imagens de forma que a gente possa trabalhar em cubos. Então, a nossa primeira mudança metodológica foi utilizar os cubos de dados, ao invés de trabalhar com uma única imagem, trabalhar, acessar os dados do cubo de dados, e assim a gente tem feito um mapeamento de todo o Brasil, utilizando a imagem Sentinel, automatizando esse processo, porque agora, antigamente, a gente tinha que baixar a imagem, olhar a imagem, uma por imagem. Agora não, a gente acessa diretamente o cubo e recupera a informação que a gente quer e trabalha sobre ela. Esses dados são muito importantes para iniciativas de política públicas, como o monitoramento de desmatamento, a restrição da soja, a restrição da carne e produções diferentes, produções científicas. Isso é legal, que nos permite, então, ver ao longo do tempo como que cada bioma contribui para o desmatamento no Brasil e como esse processo está acontecendo. Isso é fundamental, serve como indicadores das políticas públicas. E como eu falei, todos os nossos dados estão disponíveis nessa plataforma Terra Brasil. Se a gente tivesse tempo, a gente podia abrir a Terra Brasil e explorar esse dado, que é bem legal a gente ver. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem fazer e consultar aí mesmo na área de vocês. Então, só para dar uma ideia, esse é a evolução do desmatamento da Amazônia Legal. Então, a gente está no processo de redução, queda de desmatamento observada em 2024. O dados do PRODES 2025, ele deve ser anunciado essa semana ou semana que vem, antes da COP, porque o Brasil todo e todo mundo está preocupado de saber como estão os dados de desmatamento na Amazônia. A gente está no processo de queda, mas a gente está muito preocupado porque houve muita queimada no ano passado, então muita degradação. A gente não sabia o quanto dessa degradação ia incidir sobre o dado final de desmatamento. O meu chefe fica muito bravo comigo, mas eu vou dizer que eu acho que a gente não aumentou pelo menos o desmatamento. Mas essa semana, ou semana que vem, esse dado vai estar divulgado. Isso quer dizer divulgação na imprensa e o dado livre colocado na nossa plataforma. Então, para o bioma Amazonas, então isso aqui é a Amazônia Legal, porque é um... Perdão. Volta. Não, volta. A gente tem uma unidade que é a Amazônia Legal, que isso é uma unidade de administrativa. Então a gente tem o bioma Amazônia, então a gente fala dessa redução de 33% de 23 para 24. Pará continua entre os principais desmatadores, mas como eu falei, isso aqui nos preocupa, né, porque o Amazonas aparece em terceiro lugar e o Acre subiu para quinto. Então isso realmente muito impactante. E aí a gente pode, nessa plataforma também, olhar como está o desmatamento nas terras indígenas. Então a gente observou no último ano um aumento do desmatamento nas áreas indígenas, e aí linkando então a reserva Piterela, que ela está em vermelhinha ali no mapa. Olhando os territórios indígenas somente desse ano, então o Sarué, que ela foi aqui, o Manuel apresentou desmatamento. A gente pode olhar as unidades de conservação também, então quais são as unidades que mais desmatam. Então, por acaso, a gente tem a APA do Triunfo, ali no Pará, que teve o maior desmatamento no último ano, e a gente pode comparar ali, cursor, achei, gente, aqui. Aí, pode comparar a evolução temporal disso. E a gente tem também a Amazônia não florestal. E quando a gente começou a fazer o mapeamento, a gente tinha áreas abertas, então dentro do bioma Amazônia, tem áreas de cerrado, de lavrado, tem áreas de campinarana, ali tá, como que é o nome do menino do Amazônia mesmo? Gabriel, depois ele me deixa mentir.
Então, dentro do bioma, a gente tem informações abertas, só que elas não eram mapeadas, porque não eram tão importantes quanto o desmatamento da floresta. Agora não, a gente tem um programa que olha também, o programa olha também, mapeia essas áreas de não floresta, muito com a ajuda do pessoal da Embrapa de Roraima, onde tem muitas áreas abertas no estado de Roraima. E aí também a gente monitora e olha lá quanto teve de desmatamento. E só muito brevemente falando dos outros biomas, né? Então no Cerrado a gente está no processo de queda, mas como eu falei para o pessoal, quem não conhece a região do Mato Piba, quem nunca foi para o Jalapão, vá, porque o Jalapão está seriamente ameaçado, e é uma região muito interessante, muito legal. E para os outros 4 biomas, a gente está. Os outros 4 biomas, como eles não têm recurso bem definido, eles ficam sempre para trás. Então a gente não tem os dados de 2024 também vão sair agora, junto com os dados da COP, a gente está acabando. Mas a gente olha na Caatinga, por exemplo, o aumento de desmatamento da Caatinga, e esse aumento ele tem áreas muito intensas, específicas, onde esse desmatamento acontece. Na Mata Atlântica, a gente tem também uma queda de desmatamento, mas a Mata Atlântica já não tem muito mais área para ser desmatada, por isso o desmatamento pequeno, e essas áreas também que são concentradas. No Pantanal, a gente tem observado uma tendência de queda, e no Pampa também uma tendência de queda. Então, todos esses dados vão ser atualizados recentemente. Bom, e aí esse ano a gente recebeu uma demanda, olha, a União Europeia só vai comprar dados do Brasil que estejam livres de desmatamento, ou seja, de áreas que foram desmatadas até 31 de dezembro de 2020. A gente falou, ok, a gente tem o PRODES 2020, só que o PRODES, o ano PRODES, ele é de agosto e julho. Então, o finalzinho de agosto a dezembro de 2020, teoricamente, não está nesse PRODES 2020. E a resolução para esse desmatamento tinha que ser uma resolução mais fina. Então, as cadeias de soja, carne, óleo, madeira, cacau, café e borracha, elas vão ser reguladas por esse dado que a gente produziu pela União Europeia. E a gente falou, bom, já que a gente tem que produzir esse dado, então vamos testar uma nova metodologia. Então, aqui a gente usou o cubo de dados Sentinel, com a imagem Sentinel do VDC, e utilizou todos os atributos das imagens e alguns outros canais, e utilizou técnicas de classificação não supervisionada, como o som e o cluster hierárquico, para fazer uma pré-classificação. Então a gente colocou, olha, esse aqui é o cubo de dados que a gente tem para esse ano, dessas áreas. Então, baseado no cubo de dados, a gente pode observar a evolução temporal de cada uma das feições. Então, baseado nessa característica, a gente acessou o cubo de dados e olhou, então, essa rede neural, produzida aqui, no caso, está mostrando índice de vegetação, mas no caso ele é resultante de todas as bandas que a gente utilizou, e cada neurônio, então, a cada neurônio a gente tem uma indicação de qual a classe que a gente está mapeando, ou seja, eu não estou olhando para uma data, eu estou olhando para um período, um perfil, a série temporal daquela classe. E a partir dessa análise do som, então, esses neurônios, eles são, no segundo momento, eles são classificados de uma maneira hierárquica, através de clusters, para que sejam produzidas, então, uma primeira versão de uma imagem segmentada. Ou seja, a gente tem como resultado os segmentos, e aí, então, o especialista vai dizer, olha, esse cor-de-rosa aqui é desmatamento, mas esse azul não é. Então, o entendimento do intérprete vai estar somente no último estágio desse processamento. Então, foi a primeira inovação tecnológica usando cubo de dados e trabalhando com análise não supervisionada. Foi legal que nesse processo também a gente utilizou as imagens de radar, então a gente está usando o Sentinel-1 também, para a gente ter muito problema de nuvens, principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica, e isso nos favoreceu a gente poder fazer esse mapeamento sem cobertura de nuvens. Então a gente conseguiu produzir sem ter nenhum problema de nuvens para o Brasil todo. Mas os resultados não foram muito interessantes, quer dizer, a gente conseguiu fazer o mapeamento, mas foi muito diverso o resultado que a gente teve para a Amazônia e os outros biomas. Então a gente não conseguiu uniformizar essa metodologia. Então vou contar já que a gente deu um passinho seguinte, Mas é importante dizer que esse dado também vai estar disponível na Terra Brasilis, ainda antes da Copa, tudo antes da Copa vai
acontecer, né? Junto com os dados do Cerrado e do PRODES, e esses dados já foram disponibilizados para o governo brasileiro e para as instituições que vão fazer essa regulação do mercado. Então, o pessoal da CEPRO já usou, o pessoal da CONAB já usou, então a gente está entrando em contato com o pessoal do Banco Central, a gente já estão acessando esses dados, para a gente definir como que vai ser essa regulação das nossas vendas, né? Então, como lembrando aqui a questão, o passo seguinte, então, foi, bom, agora então vamos continuar usando essa ideia de séries temporais, ou seja, eu vou olhar para cada uma das classes no tempo para fazer o mapeamento, mas utilizando agora as ferramentas que existem dentro do PDC. Porque esse cubo de dados, eu esqueci de falar, é um cubo de dados que qualquer pessoa pode ter acesso, porque os dados são todos abertos. E também, junto com a ferramenta da imagem, a gente provê ferramentas para extração de informação, que a gente sintetizou nesse CITES, que é um pacote que permite, então, a aquisição de amostras, o treinamento dos classificadores, a escolha de diferentes algoritmos de deep learning para fazer a classificação, alguns algoritmos para depois filtragem, para obter, então, um mapeamento de uso e cobertura. Então, a ideia é, utilizando esse CITES, né, que tem como algoritmos já pré-definidos o SVM, o Random Forest, Extreme Gradient Boosting, Perceptions 1D, redes neurais, ResNet. Então, tem um conjunto de algoritmos para tratar esses dados que são, que vêm, né, a partir do treinamento. Então, o grande trabalho é a coleta de amostras, e aqui a gente, apesar de fazer coleta semi-automática, a gente procura otimizar, sempre vai precisar de alguém garantindo a qualidade das amostras, porque ninguém melhor que vocês sabem, se a gente não tem amostras boas, é impossível que o modelo no final seja bom também. E aí, então, a gente usa diretamente pelo CITES, a gente tem feito essa abordagem, então a gente acessa um cubo de dados, diz qual é a data do cubo que a gente vai estar trabalhando, isso a gente não definiu direito ainda, a Mata Atlântica tem trabalhado com mais de um ano, a Amazônia tem trabalhado com apenas um ano de cubo para poder fazer a classificação. A gente treina o modelo, avalia o resultado do treinamento e faz a classificação, mas a gente ainda não dispensa o analista que vai auditar e garantir que os resultados estão ok, porque a gente precisa manter, no comitê, a gente precisa manter a nossa precisão. E além dessa auditoria interna, a gente tem validadores independentes, fora do INPE, especialistas em cada um dos biomas, que fazem uma avaliação independente dos nossos resultados, né? Então, usando imagens de assessoramento remoto de resolução mais fina para avaliar esse dado. Então, hoje a gente está evoluindo para todos os biomas trabalharem de forma operacional. E por que esse dado nosso é importante? Como eu falei, ele direciona políticas públicas. Então, quando a gente olha a evolução temporal do desmatamento Amazônia Legal, no caso, a gente vê que o plano que o governo fez para a detecção de comando, prevenção e controle do desmatamento, ele foi muito eficiente quando ele foi implementado lá atrás, em 2006. Então, a gente teve uma queda grande de desmatamento. Depois de 2018, quando a gente teve o governo Bolsonaro, esse plano ele foi completamente desmantelado, então o desmatamento volta a subir, né? Então, é legal que os nossos dados refletem as nossas políticas, as nossas escolhas políticas. E agora a gente está no processo de redução novamente do desmatamento, graças a Deus, né? Então, e inclusão de outras instituições como ONGs e a questão de trazer a comunidade, a agricultura familiar para ajudar nesse processo. E do PPC da Amazônia, a gente tem planos de controle de desmatamento para todos os biomas. Todos eles estão abertos, disponíveis na internet e que usam esse dado que eu acabei de comentar para vocês, que é o nosso dado de PRODES, a referência para fazer monitoramento ao dado de PRODES. Muito importante a gente ressaltar que, além da unidade pessoal que faz a regulação da União Europeia, a gente tem outros marcos, como, por exemplo, a distribuição de crédito agrícola. A partir do ano que vem, o Banco Central vai fazer restrição para análises desflorestadas depois de 31 de julho de 2019. E o Código Legal, Código Florestal atual, ele anistia as áreas que foram desmatadas antes de 22 de julho de 2008.
então elas são áreas consideradas consolidadas rurais. Então quem desmatou antes dessa data está ok, não tem problema com o PRODES. A gente quem anda na Amazônia às vezes tem, tira o seu nome do PRODES, né? Então não tem como tirar o seu nome do PRODES. O PRODES é o programa e quando o proprietário tem a propriedade dele incide sobre o polígono, ele vai ter restrição. Então eles querem que a gente tire o polígono do PRODES, não tem como tirar o polígono do PRODES. Tem gente que fala, a gente recebe muita contestação. Eles falam, mas eu tenho autorização para desmatar. A gente fala, parabéns, você tem autorização de desmatar, mas você desmatou, né? E como esse dado ele é importante para cálculo de emissão, para cálculo de biomassa, para outras, ele não vai sumir do PRODES. Porque a gente não faz essa questão, a gente não questiona a legalidade ou ilegalidade, a gente só apresenta o dado, ele é como ele é. Quem tem que definir se ele é legal ou não são as instituições que fazem a fiscalização, que não nos cabem, né? Então o INPE não é responsável por isso. E aí a gente chega no segundo sistema, lembra? O primeiro DP anual, ou seja, aconteceu, acabou. Agora, a gente, lá por volta de 2018, foi questionado o IBAMA, que é o nosso órgão que faz fiscalização, chegou, olha, legal, vocês fazem o desmatamento, né, mas já foi, não posso fazer mais nada, já foi desmatado. A gente precisa de alguma maneira de identificar o processo de desmatamento antes dele chegar no final, para que a gente possa evitar que esse desmatamento ocorra. Então a gente desenvolveu um sistema que faz o monitoramento diário da supressão da vegetação. E aí o que é legal nesse sistema? É um sistema de alerta, que existe para Amazônia, Cerrado e Pantanal, hoje, e então, diariamente, a gente olha para toda essa extensão, deixa eu colocar em algum lugar, com a ideia de identificar o desmatamento nesses processos, antes que eles cheguem no corte raso, né? Então, eles complementaram o anterior, porque entrou no PRODES, o DP não vai olhar mais. Mas enquanto não entrar no PRODES, vai entrar no PRODES quando estiver aqui, né? Então, esse ano, o DP falou, olha, está desmatando, mas não chegou aqui, não vai entrar no PRODES. O ano que vem, o DP vai falar de novo, olha, está desmatando. Por quê? Porque isso dá uma ideia de como a fiscalização ela pode acontecer, né? Quais são as áreas prioritárias, quais são as áreas mais intensas de desmatamento. E o que é legal desse sistema? Esse sistema ele é feito só com as imagens dos nossos satélites. Então a gente usa o satélite Amazônia 1, Cibers 4, Cibers 4A, com esse sensor WFI, que nos permite então olhar o Brasil todo dia. Então tem uma imagem todo dia daquela área. 5 minutos? Tá bom. E aí o que é legal? A gente então mapeia essas áreas com essa resolução, tem um procedimento, tem classes também de desmatamento, então a gente consegue identificar as áreas de desmatamento seletivo, de degradação florestal semelhante ao que a gente viu no PRODES. E o que é interessante aqui? Dados de radar estão sendo utilizados também, todos esses dados eles vão para a nossa plataforma Terra Brasilis, então a gente pode olhar e acessar esses dados. A gente desenvolveu uma sala de situação junto com o governo do Pará, para os municípios poderem acessar esse dado, e foi feito para quem toma a decisão mesmo, né, para os municípios. E o que é legal? Vocês vão visitar a Coean amanhã, né? Então, o DP da Amazônia é feito aqui na Amazônia, pelo pessoal da Coean. Então, o processo de execução, inicialmente, também é olhando imagens, comparando imagens, mas eles estão evoluindo para utilizar, por exemplo, para algumas classes, no caso de desmatamento, eles estão testando o uso de random forest com amostras sintéticas, para ver se a gente consegue detectar isso automaticamente. No caso das áreas de degradação, que tem diferentes processos de degradação, estão trabalhando com diferentes índices fractais, para poder identificar diferentes padrões de degradação. No caso de floresta, de fogo florestal e de mineração, que são as outras classes, eles estão testando Deep Learning com arquitetura UNET, para tentar também fazer a segmentação dessas áreas, a classificação dessas áreas. E já estão fazendo treinamento, então, para essa arquitetura, então, identificando algumas áreas de fogo, fazendo treinamento, utilizando algumas máscaras, para testar os algoritmos. Mas, como a gente diz, eles estão fazendo diariamente a detecção e testando ao mesmo tempo essas novas possibilidades de arquitetura. Quem tiver
ideias, quiser trabalhar junto, é muito bem-vindo. A gente aceita ideias e sugestões. Estão testando o SAM também e o IOLO, que são outros dois algoritmos, para facilitar a detecção, a segmentação e a detecção dessas áreas do DT. E o importante do DT, o que é? O DT é o dado que é para a mídia. Quando a gente aqui no Brasil vê, sobe o índice de desmatamento, não sei o que, papapá, é o dado do DT que saiu. A cada 6 meses eles comparam o dado do DT e o Jornal Nacional faz a divulgação do dado. Subiu, desceu, a gente fala, gente, o DT ele não é para calcular a área, o DT é para indicar para a fiscalização onde deve ir. Então, o IBAMA e todas as SEMAS, elas pegam dados que produzido hoje. O público geral tem acesso? Tem. Daqui a 10 dias você vai ter acesso ao dado que foi colocado hoje, só para ter um embargo para não liberar para todo mundo. Mas faz essa comparação com os períodos passados. Então, é um dado que é muito divulgado, porque ele vai dar uma ideia, ele é um indicador do que vai acontecer, provavelmente, como eu coloquei aqui, né, o que vai acontecer com o desmatamento que vai ser depois detectado, mapeado pelo PROS. Então, se vocês fizerem uma busca, vocês vão encontrar os dados do DT. E o terceiro e último, não menos importante, é o mapeamento de uso e cobertura, que tem, aqui no caso, os dados que está em amarelinho aqui, são as áreas de desmatamento do PROS. Então, a gente costuma dizer que o que tem debaixo dessa máscara amarela, né? Então, a gente tem diferentes uso e cobertura. Então, esse sistema ele vai mapear esses diferentes usos e coberturas. Muito importante que esse sistema ele é desenvolvido junto com o pessoal da agricultura, como a Embrapa, que são os parceiros nossos que desenvolveram esse dado, utilizando a nossa metodologia. Então, eles acessam os dados, imagens Sentinel do nosso cubo de dados, usam técnicas de machine learning e o pacote CIRT de computação para fazer, então, a análise e detecção de diferentes classes temáticas. E aí, gosto de apresentar, né, que a agricultura não é apenas uma agricultura, então é perene, semi-perene, um ciclo, 2 ciclos, os diferentes tipos de pasto, e a vegetação secundária, que é muito importante, porque aqui a gente volta naquela questão da vegetação secundária, é a que tem o potencial de voltar a recuperar o carbono, de ter esse carbono. Então, a gente tem um ativo importante ali. Olhando, por exemplo, em 22, 72% da floresta ainda era nativa, 19% era antrópica. Só que desses 19% antrópicos, a gente tem 52% de pasto herbáceo e mais 12% de pasto herbáceo com contribuição de arbustivas e arbóreas. Ou seja, a gente está tirando a floresta para plantar pasto, para criar folha. Né? Então, e aí tem vegetação secundária também, tem os outros ciclos, mas de uma forma muito grosseira, é isso que orienta as diferentes políticas. E a gente observa que ao longo do tempo então, a vegetação secundária tem diminuído, a quantidade de pasto tem aumentado, olhando de uma forma integrada. Então a gente pode ver a evolução dessas classes e como cada classe vai transitar de uma classe para outra ao longo do tempo. Recentemente a gente produziu mais um dado, que é um dado de mapeamento da vegetação secundária, 18, 20 e 22. Então a gente tem toda a vegetação secundária do Brasil todo mapeado, que é essa área, né, importante para o carbono, e a gente usou métricas de paisagem para qualificar esse dado de vegetação secundária, dizendo qual é o tipo de categoria de propriedade da terra. Né? Então, a maior parte da vegetação secundária está em áreas sem registro fundiário ou em propriedades privadas. E como que é cada o padrão dessa vegetação secundária. Esse dado de vegetação secundária, ele é a base para esse Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa que está em curso, né, o Planaveg, que prevê, então, a restauração de 2 milhões de hectares de vegetação nativa no Brasil. Então, esse dado produzido pelo TerraClass é o que vai ser utilizado como base e referência para essa política pública. Né? Então, outra coisa importante é que todos os nossos dados estão no Terra Brasilis, que a gente pode consultar e atualizar. E quem são os nossos principais usuários? Como eu falei, muito o governo, que vai definir as políticas, então, controle da carne, controle da soja e o desmatamento. As iniciativas de rede de Pará, Tocantins e Acre usam os nossos dados do PROS, e além das atividades acadêmicas. Né? Então, agora em setembro, mais de 1.700 ativos, ou em fogo. Então, é isso. Dados abertos, disponíveis para a sociedade, wall to wall, e importante, no
Brasil DataCube, então, a gente tem acesso aos dados, aos produtos, às plataformas, às publicações, e é só mais um que eu já estou acabando. Tem um livro que descreve o BBC, então ele está bem aberto para toda a academia. E aí a gente espera que com essas iniciativas a gente dê uma contribuição para dar um suporte para essas questões relacionadas às mudanças climáticas. Então, é isso. Thank you so much, Elena. We have 15